Olá, gente. Hoje eu vou estar falando um pouquinho da cultura da soja. Bom, a soja ela é a maior cultura explorada no Brasil. Ela tem uma ampla utilização aí, né, em vários setores aí, na indústria de alimentos, na indústria química, na indústria farmacêutica. Ela se iniciou aqui no Brasil, seu plantio na região sul, e com o decorrer do tempo, com o surgimento de novas variedades cultivares, ela se estendeu por todo o país. E hoje a produção brasileira representa aí 30,5% de toda a produção mundial. Bom, a soja ela se desenvolve bem aí entre 20 e 30 graus de temperatura, tendo como temperatura ótima a temperatura de 30 graus. A sua necessidade hídrica varia entre 450 e 800 milímetros por ciclo, sendo essa necessidade hídrica gradativa, ou seja, quanto mais ela se desenvolve, mais ela necessita de água. E esse déficit hídrico pode causar diversos problemas, como a murcha permanente, o enrolamento das folhas, a queda dessas folhas e flores também, né? O abortamento das vagens. Com relação à adubação, essa adubação ela é feita com base na análise da tabela que é feita a análise de solo e de acordo com a disponibilidade aí no solo de fósforo e potássio, então é feita a recomendação de adubação. Com relação ao nitrogênio, diversos estudos já foram feitos ao decorrer dos anos e se comprovou aí que o aumento de produtividade com relação à adubação química nitrogenada não trouxe resultados significativos, porque a soja, como ela é uma leguminosa, ela pode fazer aí a fixação desse nitrogênio, então utiliza-se aí esse próprio nitrogênio. E claro que para ter uma maior eficiência aí da produção de nitrogênio para essa planta, é feita a inoculação dessas sementes. Aqui eu coloquei uma tabela aí, essa tabela é do livro A Quinta Aproximação. Então essa tabela aí a gente pode ver com base, né, na análise do solo, a gente pode identificar aí qual patamar o solo está de disponibilidade de fósforo e potássio, e com base nessa própria tabela aí já é possível fazer a recomendação de fósforo e potássio. Aqui a gente tem umas deficiências do nitrogênio, dos micronutrientes e dos macronutrientes. Aqui eu coloquei imagens aí para poder exemplificar aí como são os sintomas aí de nitrogênio. Por exemplo, a gente tem um amarelecimento das folhas e o seu tamanho reduzido também, né? Esse amarelecimento aí pode causar uma posterior necrose e se dá nas folhas mais velhas. E essa deficiência aí, ela a falta de um micronutriente, que é o molibdênio, pode acarretar nessa falta de nitrogênio. A deficiência de fósforo aí a gente pode ver também que ela acarreta aí na diminuição do tamanho das folhas,
também a baixa inserção das vagens, e essas folhas adquirem uma cor verde mais azulada. A deficiência de potássio ela provoca uma clorose e posterior necrose aí nas bordas da folha. É importante também, quando for fazer adubação potássica, de parcelar essa adubação, já que o potássio é um macronutriente que tem uma solubilidade lenta, então pode ocorrer perdas na lixiviação. Aí a gente vê sintomas de deficiência de cálcio, murchamento, atrofiação do sistema radicular pode ocorrer, essas hastes, né, fracas aí. A deficiência de magnésio, ela provoca uma clorose entre os nervos da planta e apresenta aí essa cor verde pálida a folha. E a gente tem também, né, fotos com exemplos aí de deficiência de outros micronutrientes, como o manganês, o boro, ferro, zinco. Bom, agora vamos ver as principais pragas da soja, começando com o percevejo marrom. Bom, o percevejo marrom, ele causa basicamente 3 tipos de danos à cultura da soja, que é o enrugamento, ou chamado também de chocamento dos grãos. Esse dano aí ele é provocado pela sucção da seiva das vagens, quando elas ainda estão verdes. Essa praga também provoca a retenção foliar, chamada de soja louca, né? Bom, a soja louca, ela dá-se esse nome quando, apesar da cultura atingir teu estágio de maturação, ainda permanecem folhas verdes nas plantas. E o terceiro tipo de dano é o favorecimento da ação de doenças sobre os grãos e as sementes, que quando essa praga ataca a cultura, ela dá uma porta de entrada para que essas enfermidades aí aconteçam com a planta, tanto antes como após a colheita. Aqui a gente tem a foto, né, dos percevejos marrons quando eles são ninfa e adulto. Agora temos a lagarta falsa medideira. Ela também é muito importante quando seu ataque é muito intenso. Ela pode provocar a desfolha total da planta, deixando somente as nervuras. A lagarta da soja, inicialmente, quando ela é menor, ela apenas raspa pequenas áreas das folhas, mas quando ela está maior, ela pode se alimentar de toda a folha, inclusive as nervuras, os pecíolos, até as hastes mais finas, ela come. E então essas folhas podem ficar com grandes áreas recortadas ou pode ser até totalmente devoradas. Bom, a mosca branca, ela é uma praga bastante conhecida, né? Ela é um inseto sugador, então ela suga a seiva que contém os nutrientes e a água, e além dela retirar esse material, ela também
pode ser o vetor de transmissão de doenças. Quando há o ataque da mosca branca, as plantas enfraquecem bastante, as folhas caem, os frutos ficam murchos, além de ter um amadurecimento irregular e caírem precocemente. Quando ela ataca também a folha, né, ela acaba por formar a fumagina e isso prejudica a fotossíntese da planta. No entanto, apesar de todos esses danos que ela pode causar, o dano mais importante é a transmissão de doenças, em especial um vírus como o causador da haste negra da soja, ou chamada necrose da haste. Os percevejos castanhos, eles são insetos que vivem no solo e se alimentam da seiva das raízes, não só da soja, como de diversas outras plantas cultivadas. Quando há o ataque desse percevejo, as plantas têm um desenvolvimento inferior ao restante da cultura e podem apresentar também os sintomas de deficiência nutricional e hídrica, né, devido à sucção dessa seiva das raízes e também da injeção de substâncias tóxicas desse percevejo. O percevejo barriga verde, ele também se alimenta da seiva das plantas e ele pode fazer essa retirada tanto das hastes como das brotações e das vagens. Além dessa retirada da seiva das plantas, ele injeta toxinas e essa toxina causa a soja louca na planta. Quando o ataque é nas vagens também, há a formação desses grãos chamados de xoxos ou manchados. Os corós, eles são as larvas de algumas espécies de besouros. Os adultos dessas larvas, eles não causam danos na soja e as fêmeas, elas consomem as folhas, mas o maior dano é provocado pelos corós, que eles se alimentam das raízes da planta e podem causar a morte delas, principalmente das plantas que acabaram de germinar. Esses ataques eles ocorrem em reboleiras e um sintoma desse ataque é o amarelecimento dessas plantas e também o seu pouco desenvolvimento. A Helicoverpa armígera, ela se tornou uma praga de grande importância no Brasil há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, e ela pode causar grandes danos na cultura. Ela se alimenta de folhas e hastes, mas ela tem preferência pelas estruturas reprodutivas da planta, né? Como os botões florais, as maçãs, os frutos, as espigas e as inflorescências. Ela causa deformação ou podridão nas estruturas ou até mesmo a queda delas. Bom, aqui a gente tem a lagarta das vagens. Inicialmente, o dano dela é apenas pela raspagem da superfície das folhas, mas depois ela passa a devorar essas folhas, principalmente as vagens e os grãos. Bom, os ácaros, existem 3 espécies de ácaros que atacam a soja, que são as espécies de ácaro verde, ácaro rajado e ácaro vermelho. Mas
Ácaro verde, ela é a mais frequente no Brasil. O ácaro rajado, ela é a segunda espécie mais frequente no Brasil, na soja, e ela é a mais agressiva. Já os ácaros vermelhos, eles não são muito frequentes aqui no Brasil, na cultura da soja. Eles raspam a folha, eles sugam a seiva, eles provocam essas manchas que é possível ver aí na imagem. Essas manchas podem ser bronzeadas, elas se unem e secam, causando a queda das folhas. Também pode ter essa cor castanha nas folhas, e essas folhas elas apresentam uma dobradura para baixo e se tornam quebradiças. Todo esse ataque aí causa danos consideráveis no desenvolvimento da cultura e na sua produtividade. Agora eu vou estar falando de algumas das principais doenças da soja, começando pela ferrugem asiática, que é uma doença extremamente importante para essa cultura e é favorecida por chuvas bem distribuídas ao longo do ciclo e longos períodos de molhamento. Tem como temperatura ótima para o desenvolvimento entre 18 e 28 graus. E os sintomas dessa doença podem aparecer em qualquer estágio de desenvolvimento da planta. Esses sintomas são caracterizados por pequenos pontos inicialmente, esses pontos mais escuros que é o tecido sadio da planta, e ao decorrer e a severidade da doença, eles aparentam como é mostrado aí na imagem. O oídio também é muito importante na cultura. Ele faz com que as folhas adquiram essa coloração branca, e essa coloração ela pode mudar para castanha acinzentada com o passar do tempo, e quando a infecção é muito severa pode causar também a queda, a seca e a queda dessas folhas. É uma doença que pode se manifestar em qualquer estágio de desenvolvimento da planta, mas é mais comum no início da floração. Ela tem como boas condições para seu desenvolvimento quando há uma baixa umidade relativa do ar e as temperaturas estão entre 18 e 24 graus. Bom, o cancro da haste, ela é uma doença fúngica, ela não tem um nível de infecção na semente muito grande, sendo os restos culturais o fator mais importante aí para proliferação dessa doença. Então, é muito importante que os restos culturais sejam retirados após o término do ciclo da planta. Como ela tem um desenvolvimento lento na evolução da doença, ela se manifesta de fato entre a floração e o enchimento das vagens. As plantas adultas elas adquirem resistência a essa doença, mas como ela se inicia entre a floração e o enchimento das vagens, ela acaba por
por se infectar poucas plantas no primeiro ano, mas se não houver um controle adequado, ela pode causar grandes perdas nas próximas safras. Bom, a antracnose ela é uma doença que afeta a fase inicial da formação das vagens. Ela tem como boas condições para sua proliferação uma elevada precipitação e também altas temperaturas. Os danos que ela pode causar são redução do número de vagens, a retenção foliar e a chamada haste verde. A haste verde é quando há um prolongamento do ciclo vegetativo da cultura. Também podem ser fatores aí para maior incidência dessa doença, um excesso de população de plantas, um cultivo contínuo da soja, menores espaçamentos entre linhas, o uso de sementes infectadas, o dano por percevejo, deficiências nutricionais também, como a de potássio, principalmente, e sementes que foram colhidas com atraso também podem apresentar índices mais elevados de infecção. A seca da haste, ela é uma das doenças mais tradicionais da soja. Ela tem uma maior severidade em anos quentes e chuvosos e ela ocorre mais nos estágios iniciais de formação das vagens e também quando na maturação, quando há um retardamento da colheita pelo excesso de umidade. Solos com deficiência de potássio também são mais propícios a ocorrer essa seca da haste. E o fungo causa abortamento das vagens. Ele se associa com a antracnose e pode causar a haste verde e a retenção foliar. A diferença, dessas ocorrências é que as cultivares precoces com maturação no período chuvoso são severamente danificadas, enquanto na antracnose há uma maior incidência dessa doença em culturas que estão mais tardias. Bom, a mancha-alvo ela é uma doença fúngica e pode causar a desfolha prematura, o apodrecimento das vagens e intensas manchas nessas hastes. Ela também pode provocar a abertura dessas vagens e a própria germinação dentro delas, ou o apodrecimento dos grãos ainda verdes. É uma doença comum, principalmente em áreas de semeadura direta. A podridão parda da haste, ela é causada por um fungo que sobrevive nos restos culturais da soja e também no solo. Ele não é disseminado por semente. Essa doença ela tem um desenvolvimento lento e mata as plantas na fase do enchimento de grãos, apesar da infecção ocorrer aproximadamente em 30 dias após a germinação. Temperaturas entre 15 e 27 graus e alta umidade do solo após o florescimento são condições boas para o surgimento dessa doença.
A partir do enchimento de grãos, os sintomas aparecem com escurecimento no interior da haste, escurecimento marrom escuro e da raiz também. Esses sintomas eles podem ser acompanhados da clorose e necrose também das folhas. A folha carijó, que eles chamam, quando a folha adquire formato aí da imagem, vocês podem ver, fica pintadinha, né? Cheio de pontinhos. E essa doença ela não apresenta um sintoma externo na haste, só por dentro. Quando a morte das plantas por essa doença ocorre antes do enchimento completo das vagens, há uma intensa queda das vagens e as folhas da planta murcham rapidamente e elas ficam pendentes ao longo das hastes. A podridão vermelha da raiz ela é uma doença que costuma aparecer quando a planta está próxima ao florescimento. Ela também é mais severa em cultivares tardios e solos mal drenados e com problemas de compactação. Ela se desenvolve bem em temperaturas entre 22 e 24 graus e sua infecção ela se inicia com a mancha avermelhada na raiz. Essa mancha pode adquirir ao final uma coloração quase negra. No tecido da haste também é possível ver uma coloração castanho clara e nas folhas há um amarelecimento prematuro delas e a necrose entre as nervuras, que é chamada folha carijó. Quando as plantas estão severamente atacadas, pode ocorrer a desfolha prematura e, por fim, o abortamento das vagens. Rhizotania solane ele é um fungo que pode provocar duas doenças na soja. Essas doenças são a doença de tombamento e morte em reboleira e a doença chamada de mela ou requeima. As condições para a ocorrência desse fungo são temperaturas entre 25 e 30 graus e também longos períodos de umidade. A doença do tombamento e morte em reboleira se divide em duas partes. Primeiro com o tombamento, que o tombamento ele ocorre entre a pré-emergência e também entre 30 e 35 dias após a emergência, quando há condições de temperatura e umidade elevada. A morte em reboleira, que é a outra parte, ela se observa aí após a floração, geralmente em áreas que são recém-abertas. É raramente detectada essa doença em campos que são cultivados por mais tempo. Essa morte ela já é favorecida por temperaturas amenas e associadas com alta umidade. Bom, na fase de plântula ocorre a murcha e o tombamento, ou pode ocorrer a sobrevivência temporária da planta, mas geralmente ela tomba antes da floração. E no florescimento ocorre uma podridão aquosa, na haste, na parte próxima ao nível do solo. E essas plantas acabam por morrer em reboleiras no campo e elas também morrem com as folhas presas, voltadas para baixo.
Agora, na mela ou a requema, o fungo ele pode atacar a soja em qualquer estágio de desenvolvimento e pode afetar também toda a parte aérea da planta. As partes que são infectadas elas secam rapidamente e adquirem uma coloração castanho e as folhas e os pecilos infectados eles ficam pendentes ou eles também podem cair sobre as plantas vizinhas, tornando assim inóculo da doença. A frequência e a distribuição das chuvas também durante o ciclo da cultura, esses são os fatores extremamente importantes para a ocorrência da doença, já que o contato entre as plantas, além desse contato, né, a disseminação ocorre principalmente por meio dos respingos da chuva. O crestamento bacteriano é uma doença causada por uma bactéria que está presente em todas as áreas cultivadas de soja no país. É comum que ela ataque as folhas, mas também pode atacar a haste, o pecíolo e as vagens. Os sintomas se iniciam com pequenas manchas aquosas. Essas manchas, elas se juntam e provocam uma necrose na folha. Ao depender da temperatura, pode haver um halo amarelado, né, ao redor dessas manchas. Quando a temperatura amena, esse halo aparece, mas quando as temperaturas são superiores a 27 graus, geralmente não há presença desse halo amarelado ao redor. Para a diagnose da doença, é possível se realizar uma análise das folhas nas horas mais úmidas da manhã, e essas folhas apresentam uma mancha com cor negra na parte inferior da folha. A semente infectada e os restos do cultivo anterior são as fontes iniciais do inóculo. Um problema é que as sementes infectadas não apresentam nenhum sintoma. É uma doença que tem boas condições para proliferação quando há alta umidade e temperatura entre 20 e 26 graus. Essa bactéria ela penetra através da ferimentos, né, na folha ou nos estômatos. Bom, o mosaico comum da soja é uma doença virótica que o vírus foi introduzido no Brasil por meio de semente infectada e hoje em dia esse vírus está distribuído em todas as regiões onde se cultiva soja no país. Ele é transmitido pelo pulgão ou pulgões, né? E esses pulgões têm como boas condições para sobrevivência às temperaturas entre 18 e 25 graus e associados a períodos de poucas chuvas. Essa doença ela causa a redução no porte das plantas da soja, consequentemente também a redução no tamanho das vagens e das sementes, né? Também ocorre o escurecimento das folhas e o enrugamento delas. Em alguns casos também há a formação de bolhas na folha e também a chamada haste verde, né? Que, como já foi dito, é o prolongamento do ciclo vegetativo da cultura. Também pode ocorrer o sintoma da mancha café nas sementes quando há um derramamento, né, do pigmento do hilo e estes vão para a semente.
Bom, os nematóides causadores de galha, eles sobrevivem na maioria das plantas daninhas, então isso faz com que o controle deles seja muito difícil. Em anos onde ocorrem verânicos, né, veranicos, na fase do enchimento dos grãos, os danos tendem a ser maiores. As temperaturas entre 25 graus também são propícias, né, para o bom desenvolvimento desses nematóides. Os sintomas da doença são manchas cloróticas ou a folha carijó também. Pode ocorrer ou não a redução no tamanho das plantas, também o abortamento de vagens e o amadurecimento prematuro delas. É possível ver aí na imagem, né, essas galhas que são formadas nas raízes e também, né, essas áreas em reboleiras aí, que bem amarelas aí. O nematóide do cisto é uma praga muito importante também para a soja. Ele pode permanecer no solo por mais de 8 anos, mesmo sem um hospedeiro. Boas condições para ele são solos úmidos com temperatura entre 20 e 30 graus e pode ser disperso de várias maneiras, como trânsito de máquinas e equipamentos, né, veículos, enxurradas, animais, sementes com partículas de solo. E ele causa a redução do porte e redução também do número de vagens, causa aí a clorose, né, das folhas, e tudo isso se resulta em uma baixa produtividade da cultura. Os sintomas aparecem em reboleiras e geralmente as plantas acabam por morrer também. Como é possível ver na imagem, as raízes elas ficam com tamanho reduzido e também é possível ver que as fêmeas, né, com formato de limão nas raízes, e quando essas fêmeas morrem, o corpo delas se transforma em um cisto cheio de ovos e permanece no solo. Agora eu vou falar um pouquinho do controle biológico, que é uma alternativa muito interessante e já comprovada, muitas vezes sua eficiência, né, para a redução da aplicação de produtos químicos e, em alguns casos, até a total substituição. Bom, para a cultura da soja, a gente, começando a falar de parasitóides, existem 20 parasitóides que podem ser usados nessa cultura, sendo 3 os principais. Esses 3 são o Trisolcus basalis, o Telenomus podese e o Trichogama pearson. Começando pelo Trisolcus basalis, ele é uma espécie que ocorre naturalmente na cultura e tem preferência por parasitar ovos do percevejo verde, mas ele também pode parasitar os ovos do percevejo marrom e também do percevejo barriga verde. É recomendado que a liberação dele seja feita nas primeiras semeaduras, quando a soja estiver no final da floração, e essa liberação seja feita na ordem de 5.000 insetos por hectare.
de preferência que seja soltos nos períodos de menor insolação e em diferentes pontos da área colhida. É importante se atentar aí também, né, que o uso de inseticidas inadequados pode prejudicar a eficiência dos agentes biológicos, né? Agora temos aí o Telenomus podese. De antemão já peço desculpas pela minha pronúncia, né? Eu não sei se está certa, mas enfim. Ele é uma espécie que tem preferência por parasitar os ovos do percevejo marrom. E essa é a espécie mais abundante, né? Naturalmente aí nas culturas, nas lavouras. Agora temos aí o Trichogramma pretiosum. As espécies, né, Trichogramma, no geral, elas são o grupo de inimigos naturais que são mais estudados no mundo e mais utilizados também. Eles parasitam ovos de mariposas e borboletas, né, de várias espécies, como a falsa medideira, a lagarta da soja, a lagarta da maçã, a Helicoverpa armígera. E para a cultura da soja, então, essa é a espécie que apresenta o maior potencial de uso. Agora, vou falar um pouquinho de uns predadores, começando pelo Podzus nigrispinus. Ele pode ser encontrado naturalmente aí durante todo o ciclo da soja e ele se alimenta de lagartas e também outros insetos menores. Tem um bom potencial de uso também. O gênero de Geocoris é muito interessante também, porque ele se alimenta de vários insetos, pragas pequenos, a exemplo da mosca branca, de ácaros, de pequenas lagartas, e também ele se alimenta dos ovos de outras diversas pragas. E além do mais, ele pode sobreviver na cultura mesmo quando há ausência de presas. E sua ocorrência natural também na cultura da soja e pode ser encontrado em todas as regiões do país por apresentar uma boa adaptação no território. Também temos o Orius insidiosus, que se alimentam de muitas pragas como tripes, ácaros, mosca branca, cigarrinhas, ovos de lepidópteros e outras lagartas pequenas. Ele vem apresentando aí como um grande potencial, porque ele também possui alta capacidade de busca e predação, além de conseguir sobreviver quando há falta dessas presas. Além desses insetos, né, predadores, parasitoides citados, existem aranhas, joaninhas, formigas, vespas, ácaros, besouros que são muito importantes no controle biológico. Desses aí, as aranhas são um grupo mais importante e também muito abundante durante o ciclo da soja. Também são utilizados para controle biológico os micro-organismos entomopatogênicos. Podemos citar alguns aqui, como o Baculovírus anticárcia. O Baculovírus anticárcia, ele é um produto que, aliás, ele é um vírus, né? Ele é um vírus que é utilizado no controle da soja e a partir dele é feito um produto formulado que é vendido comercialmente
E ele possui, né, um grande controle de qualidade. Ele é feito pela Embrapa Soja. E a partir dessa primeira compra é possível você produzir caseiramente o vírus, coletando as próprias lagartas mortas, né? Inoculando esses vírus aí. Que é possível ver, né? O efeito do vírus quando ataque a lagarta aí. Temos também o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria. Essa bactéria vive naturalmente no solo e já há bastante tempo ela foi colocada no mercado. É utilizada para controle de insetos da ordem Lepidoptera. E essa bactéria ela produz uma proteína que é altamente tóxica aos insetos, mas ela é inofensiva aos mamíferos e à flora. Então, é aplicado o produto com base nessa bactéria via foliar na soja. E é importante que esse produto só seja utilizado quando a população das lagartas estiver em nível de controle, porque o produto ele tem um período residual muito curto, que é de 7 a 10 dias. Então a recomendação é aplicar o produto o mais tarde possível. Também temos a Nomuraea rilei, que ela é muito importante e muito eficiente para o controle da lagarta da soja. Ele causa é um fungo que causa chamada doença branca. E não só na lagarta da soja, como também na falsa medideira. E ele reduz bastante as populações dessas pragas. Aqui a gente tem a foto, né, do efeito aí do fungo na falsa medideira. Então é possível ver que existem muitas alternativas para o controle, né, o manejo de pragas na soja, e é importante dar condições para que esses inimigos naturais eles ocorram na área e possam desempenhar seu papel. Não só os inimigos, como também os próprios micro-organismos, né? Então é importante que seja sempre buscar defensivos que sejam seletivos a esses inimigos naturais. E também, né, sempre importante buscar, antes de pensar como posso dizer, no controle, deve-se pensar em prevenir. E como vamos buscar a prevenção na ocorrência de pragas e doenças? Bom, existem diversos itens, né, que devem ser levados em consideração, como a semeadura no início da época recomendada, a utilização de cultivares precoces. Claro que existem pragas e doenças que elas ocorrem mais em cultivares precoces e cultivares tardios, então é importante manter um balanço entre, claro, regiões e época em geral, né? Manter sempre um meio termo, pensando na semeadura e nas espécies, né? Nas variedades. Cumprir o vazio sanitário, que é muito importante, principalmente pela ferrugem asiática. Ter uma adubação adequada, a adubação verde também
sempre pensar, né, nessa alternativa. O próprio controle biológico, né, já foi dito. E evitar a semeadura em safrinha também é um item, né, que muitas vezes não é seguido, mas esse período de não plantio da soja pode ajudar bastante na safra do fim do ano. E claro, né, sempre pensando no solo que não seja compactado, a utilização de cultivares resistentes, a rotação de culturas, né, é muito importante e também tem relação aí com a semeadura na safrinha, né, sempre tentar manter sair do monocultivo, né, digamos assim. Também tem a utilização de fungicida preventivamente no aparecimento dos primeiros sintomas. E bom, o maior espaçamento entre linhas também, dando maior condições aí para cada planta. No mais é isso mesmo. Muito obrigado e me desculpa por qualquer coisa que tenha ficado mal entendida aí. Espero melhorar nas próximas postagens. Obrigado.